Oi, gente, boa noite a todas, a todos. Não sei quem tá aqui comigo, se terá alguém, mas eu queria fazer essa live rapidinha, se eu conseguir, sobre, né, o que eu tô chamando de hecatombe política no Brasil. Nós, né, vimos aí os últimos acontecimentos. Eu estava começando a escrever um artigo sobre o que eu achava que estava caminhando a República nesse momento. E parei porque o pronunciamento do presidente da República seria às 17 horas. Inclusive, eu cancelei uma live hoje com a ministra da Corte Constitucional Espanhola, Rosa Maria Pinhol, para poder acompanhar, porque eu acho que não teria sentido fazer uma live sobre um tema técnico-jurídico no momento em que as questões políticas estão, né, realmente gritando. E aí eu fiz uma live logo, imediatamente após a manifestação do presidente da República, no Facebook. Inclusive ficou muito demorada, porque fui estimulada a fazer, não estava preparada para fazer, e aí fui refletindo junto com as provocações e aí fiz lá algumas colocações que me pareciam pertinentes, né? Claro que é sempre opinião, a gente sempre está opinando muito, e algumas pessoas criticaram, dizendo que, né, quase que eu me tornei uma morominion, porque eu estava defendendo o ministro Sérgio Moro. Quer dizer, é óbvio que ele não precisa disso e pouco importa a minha defesa de alguém, né? Não tenho essa importância. Mas eu queria fazer essa live aqui, deixar registrada, por duas razões. Primeiro, que eu acho que o que ele hoje está fazendo é muito mais digno do que muita gente por aí faz quando quer entrar para um tribunal. Eu já presenciei negociações de bastidores para entradas de tribunal, e com o Supremo, evidentemente, não é diferente, pelo contrário, é pior. E as pessoas, elas bajulam de toda forma, elas usam de todo tipo de artifício político para poder conseguir chegar lá. E eu acho que o ministro Sérgio Moro, quando ele declina de uma pasta importante, né, depois de ter desconstruído uma carreira, né, desfeito de uma carreira, pelo menos 22 anos da polícia, na magistratura, a vida acadêmica que tinha, porque era professor da Federal do Paraná desde 2007 até 2016, tinha mestrado, doutorado, inclusive na área de processo penal, e discussões sobre combate à corrupção. Quando a pessoa toma, né, esse rumo na vida, e num determinado momento ela abre mão de expectativas, né, para poder firmar o entendimento de que as instituições são intocáveis e manter o mínimo de coerência com aquilo que sempre pregou, eu acho que é louvável. E hoje na minha live lá eu estava comentando o seguinte, né, se a preocupação do ministro Sérgio Moro, desde o início da Lava Jato, foi sempre com transparência, né, com uma espécie de engajamento da opinião pública, tal como ele sempre revelou nos seus textos publicados sobre a Manipulite, né, e a tentativa que ele fez, e que foi bem sucedida, no meu entender, né, de que era necessário, né, uma réplica, algo similar à Operação Manipulite no Brasil, e foi a Lava Jato, e que ele só vazou aquelas gravações, né, da conversa entre presidente e ex-presidente na época, porque precisava do engajamento da opinião pública, da mídia, para ter força para enfrentar a corrupção, que é uma malha realmente complexa de organização criminosa, com poderes dos mais diversos e pessoas que têm um domínio das instituições, né? Seria natural que nesse momento ele não admitisse acesso, né, aos trabalhos da Polícia Federal, né, se não para justamente promover esse engajamento da opinião pública. Então, eu só tenho duas possibilidades aqui. Ou ele está certo agora, né, ou ele estava errado no passado. Então, partindo do pressuposto que a transparência nas instituições é fundamental e que hoje o ministro entendia que o presidente da República não devia ter acesso a protocolos, né, a trabalhos diversos da Polícia Federal, porque não era o caso de promover transparência. Pelo contrário, isso não geraria nenhum impacto a favor do combate à corrupção no sentido de engajamento da mídia e da opinião pública, mas pelo contrário, de alguma maneira ia atrapalhar o processo. Ele está sendo coerente, né? Ou então, quando ele fez vazar as informações lá atrás com esse objetivo, não era esse o objetivo. Ele tinha interesses partidários ou políticos, né? Políticos, não partidários, políticos. Então, não tem, ele está sendo coerente. E essa é uma razão. E a outra razão é justamente porque eu acho que é extremamente digno uma pessoa sair das negociatas de bastidores, né, para poder alçar
espaços políticos através da trincheira política verdadeira que é o processo eleitoral. Por que eu estou dizendo isso nessa segunda perspectiva? Eu sempre disse que o ministro Sérgio Moro não almejava estar no Supremo Tribunal Federal. Eu sempre disse, quem me conhece, quem já dialogou sobre política comigo em ocasiões diversas e até em sala de aula, eu sempre opinei, né, no sentido contrário do que as pessoas sempre diziam. Ele quer ser ministro, ele quer ser ministro. Ora, gente, quem formou o capital político que ele conseguiu formar e elegeu um presidente da república como ele elegeu, sem querer eleger, ele desfraudou uma bandeira, né? Ele foi um bandeirante no sentido de uma política transparente, escorreita, né? Que desse um basta na corrupção que estava visceralmente atrelada às estruturas de poder no Brasil desde sempre. E ao desfraudar essa bandeira, houve político que se engajou e deu muito certo nisso, né? Tem um deputado Hélio, amor, que eles chamam? O Hélio Negão? Eu tava vendo ele hoje, né? Eles chamam ele de Hélio Bolsonaro ou Hélio Negão. Ele estava hoje lá entre os ministros, inclusive o único negro, e me chamou a atenção, né? Um porte muito altivo, uma pessoa grande ali atrás chamando a atenção, e eu fui pesquisar um pouco mais sobre o perfil dele. Ele foi candidato a vereador numa primeira oportunidade, teve 200 e poucos votos, a deputada estadual 300 e poucos votos, e quando partiu para poder apoiar o governador Bolsonaro, que teria investido inclusive 45 mil reais na campanha dele, ele teve como deputado federal mais de 340 mil votos. Vejam, assim, o poder desse presidente, ou desse presidenciável naquela época. Ele tinha esse poder todo e levou tanta gente com ele que hoje está rompendo com ele, como a Hasselmann, como a própria Janaína Pascoal já vinha cantando essa pedra lá atrás, porque ele tinha uma bandeira. E qual era essa bandeira? É a bandeira do combate à corrupção. Quem é que desfraudou isso no Brasil, inclusive sob o ponto de vista de pesquisa e de publicação? Sérgio Moro. Bom, então, se o Sérgio Moro é coerente com aquilo que ele pretende, né, realmente realizar, e ele falou isso hoje cedo, quando ele se despediu, que ele seguia à disposição e o projeto dele era do combate à corrupção e de manter, tentar, né, encontrar um caminho, né, de salubridade, já que nós estamos numa época de discussão de salubridade, para as instituições, para a política brasileira, está corretíssimo. Eu não posso ficar contra o Sérgio Moro quando ele tomou a atitude, para mim, decente, de ter abandonado um cargo, né, que poderia render-lhe frutos né, possíveis, inclusive porque ele está correndo risco, né? Ele mesmo disse, vou procurar um emprego agora, eu estou desempregado, porque ele não é mais juiz, ele não é professor, ele não é pesquisador, ele não é ministro, né? Ele é um cidadão em busca de emprego agora, né? Até não é só uma questão profissional, de sobrevivência. Ele disse que não acumulou riqueza e acredito nisso como juiz. Bom, qual é o problema, né, que eu vejo nas pessoas criticarem esse tipo de posicionamento, né, do tipo, a política tem sempre que ser binária, ou X ou Y, ou você está contra o governo, ou você está a favor do governo, ou você é contra o Bolsonaro, ou você é a favor, né, do Bolsonaro, e quando você é contra, você tem que ser contra tudo que diga respeito a ele, quem esteve com ele no passado, ou quem esteja com ele em algum momento, como eu estou falando aqui, do êxito desse deputado, que saiu de 200 votos para mais de 300 mil. Ora, um ministro, né, que tem a moral que tem o Moro hoje. Sim, ele foi eleito herói nacional. Não estou dizendo isso, sempre foi. Teve movimento pro Moro, com a cara do Moro, para que ele fosse presidente da República. Uma pessoa que tem capital político para poder eleger um presidente da República que era absolutamente inexpressivo, como deputado, inclusive, não fez nada, né? Alçá-lo ao pódio de presidente da República, tem fôlego para também ser presidente da República. Ele fez um presidente, é óbvio que se ele quiser, ele será um presidente. Então, a minha discussão era, primeiro, que digno dele abandonar a pasta por convicção, porque ele não admite política se miscuindo nas questões, né, institucionais e no caso da Polícia Federal, né? Então, ele está sendo coerente com o que antes acreditava, exceto se esse acesso, né, for para vazar informações que sejam relevantes para o combate à corrupção, que foi exatamente a prática dele no passado. Então, primeiro que ele está coerente sob esse ponto de vista, e segundo que eu acho extremamente digna a postura dele de pedir exoneração e não se colocar à venda, como depois se confirmou, eu fiz essa live de tarde agora no Jornal Nacional, de que ele não está à venda, para ir para o Supremo Tribunal Federal. O que eu tiro disso tudo que eu estou colocando aqui para vocês e que é uma tese que eu tenho posto desde o início dessa história, né, dessa cantilena? Para mim, ele nunca quis o Supremo Tribunal Federal porque ele tem exata consciência da importância que ele tem para a mudança de rumos da política no Brasil. Se ele vai querer seguir nesse fronte ou não, mas que ele tem essa consciência, sim. Tanto é que, quando ele esteve na Roda Viva há pouco tempo, perguntaram para ele, mas aí, em 2022, vamos parar de ficar hipotetizando? Isso não é uma situação que se coloca, não é um cenário possível, porque eu estou na equipe do presidente, o presidente é candidato, e se eu estou na equipe dele, eu estou com ele. Então, se ele vai ou não capitalizar
né, essa conquista de credibilidade única que sustentou o governo Bolsonaro, que, na verdade, deu o mote para que o governo Bolsonaro conseguisse ter êxitos. Eu digo governo Bolsonaro, Bolsonaro com sua equipe e todos aqueles que se vincularam ao Bolsonaro, né, que foram pessoas que mencionaram o presidente Bolsonaro na véspera da eleição, ganharam. Essas pessoas ganharam a eleição. Isso é um fato. Isso tudo foi com base numa bandeira. Uma bandeira que foi desfraudada por esse juiz, por esse pesquisador que escrevia sobre isso. Não há dúvida sobre isso. Eu não sei qual que é o problema dessa dicotomia política no Brasil que criou um fosso intransponível, né, entre direita e esquerda, ultradireita, de você ter que tomar partido e não poder fazer nenhuma análise crítica com o mínimo de isenção, com o mínimo de dependência, sendo que faz parte do pensamento crítico justamente a independência. Essa é a dificuldade de lidar com política nesse país, né, porque você tem que ser partidário, né, tem que ser maniqueísta, ame ou odeio. Isso pra mim não existe. Então a minha dificuldade talvez de lidar com política reside justamente aí. Diga-se de passagem, quem agora, né, está pedindo para que haja responsabilização do presidente Bolsonaro por ter atribuído ao ministro crime, né, prática de crimes, são o Randolph, lá, né, senador no norte, e a Marina, que é do partido Rede de Sustentabilidade, inclusive é o partido ao qual nesse momento eu me encontro filiada. Eu me filiei à Rede, até por uma questão de coerência de plataformas e da principal, que é a inserção, né, o protagonismo da mulher na política, que tem a Rede, é claro, que tem uma protagonista feminina liderando o partido. Então era muito coerente com o que eu pretendia fazer politicamente. E aí, já caminhando pro final, espero terminar isso daqui mais rápido, a minha resposta para as pessoas que perguntam por que você quer fazer política? Eu quero fazer política porque você só tem dois caminhos para poder estar realizando coisas que tenham alcance público. O meu caminho era a universidade pública, porque foi lá atrás que eu fiz concurso público e me tornei professora na Universidade Federal de Minas Gerais. Só que a Universidade Federal de Minas Gerais tem menos braços do que outras instituições que podem, inclusive, compor, podem se associar, podem agregar valor da Universidade Federal, não, da Universidade Pública Brasileira, para fazer tanta coisa acontecer, e eu percebi isso quando eu fui para o governo do estado de Minas Gerais, né? E eu tinha uma série de projetos na Casa Civil. Infelizmente, quando terminou o governo, eu já tinha saído do governo antes, porque eu rompi, e todo mundo sabe disso, não é segredo, eu não consegui fazer mais nada. Não consegui fazer mais nada, porque o preço de eu fazer alguma coisa era eu ficar bajulando as pessoas nos bastidores e tentando seguir com os meus projetos segundo esse esquema político de bastidores. E eu acho isso indigno. Eu acho que o Moro continuar lá, né, topando todas as investidas do Bolsonaro, também acho que é indigno. Então eu acho que o cara fez certo ao romper. Ele tá pagando pra ver. E acho que ele tem cabedal pra isso e tem capital pra isso, como eu estou dizendo. Então, quando eu comecei a fazer política, a minha razão era justamente essa. Eu preciso de braços. Eu preciso estar em instituições. Eu só tenho duas formas. Ou eu vou fazer política de bastidores, que ninguém tem ideia do que seja, e sonha que entrar pra tribunal, né, é uma coisa muito idônea, muito intocável, muito transparente. A coisa não é bem assim. E olha que agora, como que as mensagens que foram reveladas agora, pra mim aquilo ali é só o início, só a ponta do iceberg, mas enfim. Então eu tinha essa opção, né? Eu até tentei diálogo com o governo posterior para poder tentar seguir com os meus projetos, mas eu saí do governo com a pecha de petista, tomando bordoada de todo lado. Fora do governo porque eu era petista, e dentro do governo porque tinha uma série de pessoas do PT dentro do governo que não me deixavam trabalhar. Eu queria continuar com isso, né? Eu não conseguia continuar com os meus projetos, vários que eu posso listar aqui. Quem acompanhou o meu trabalho sabe quais foram. Então eu só tinha uma opção. Tal como eu fiz concurso na Universidade Federal de Minas Gerais, né, em 1997, 98, né, e depois para adjunta lá em 2003, eu só podia fazer um concurso de novo. E qual é esse concurso, né? É ir pro fronte político, que é a forma mais digna que você tem de fazer política, de ir lá e angariar, né, a credibilidade eleitoral, a adesão do público e ir para as urnas, que eu acho que é a forma mais decente que tem de se fazer política. É ir para as urnas. Ir para as urnas, para mim, numa campanha eleitoral, equivale a ter ido para uma banca quando eu fiz concurso para professora. Eu não fui para as urnas, não é porque eu tive opção de ir, não. É porque eu não tive espaço nenhum mais depois que eu saí da Casa Civil do governo passado aqui em Minas Gerais. Não tive, não tenho e não terei. Saí com peste de petista, pro bem e pro mal. Porque eu tomei bordoada de todo jeito. Então eu achei que o mais íntegro, o mais digno, já que eu queria ocupar um espaço para além da instituição que eu estava, porque eu queria mais braços de atuação, porque eu tenho bons projetos, eu tenho pessoas envolvidas nesses projetos. Eu acho que esses projetos têm fôlego social. E eu acredito neles e eu gosto de trabalhar nesses projetos com a equipe e que essa equipe se multiplique, que atinja um sem número de pessoas. Eu fui fazer campanha para deputado, eu acho que isso é digno.
Tal como eu vou fazer campanha de novo. Isso não é escondido de ninguém. E não acho que é demérito. Não acho que me descredibilize em nada, não me vulnerabilize em nada sob o ponto de vista das coisas que eu construí. Se eu puder contribuir com a gestão pública nesse país, eu vou contribuir de alguma maneira. Se eu não puder, eu vou continuar fazendo o que eu faço. Dentro da sala de aula, que pra mim é fazer política do mesmo jeito, porque aquilo ali é formação de opinião. E formação de opinião com responsabilidade, com rigor técnico, é o que nós precisamos nesse país. Né? Ficar jogando notícia mentirosa, equivocada, confundindo a opinião pública para poder usar a opinião pública e trabalhar toda a população brasileira como massa de manobra, como tem sido feito reincidentemente por décadas nesse país. Então, quando hoje eu vim fazer aqui a defesa do ministro Sérgio Moro, eu estava dizendo que ele tá certo, porque ao invés dele ficar fazendo a política de bastidores para poder ir pro Supremo Tribunal Federal, coisa que eu sei que ele nunca quis, porque ele tem fôlego para ter muito mais, isso é coisa de gente que não consegue ir pro fronte, e ele consegue, e eu acho que ele dá conta de ir pro fronte porque ele já se credibilizou para isso, e ele fez um presidente assim, né? Certo, ele sair do ministério nesse momento, que eu acho que isso naturalmente aconteceria em algum momento. O presidente da República é tão atabalhoado, né? Eu falei isso hoje na minha live, é tão Forrest Gump longe de Hollywood, que ele conseguiu adiantar o processo e levantar a bola para o Moro cortar agora, se é que ele quer. E eu coloquei na outra live que só tem 3 possibilidades dele não chegar à presidência desse país, segundo o que eu estou sentindo agora. Ele não querer mesmo. 2, né, eliminarem ele do processo. E aí quando ele chama o presidente de pai e fala que tá querendo, né, uma situação pra família, porque ele não acumulou patrimônio e pediu uma pensão e tudo, eu acho que ele inclusive tá mandando um recado, sim, para a população de que, olha, não sei, talvez corra risco. Ele pode estar sabendo de muita coisa da PF, ele estava acompanhando, né, e talvez ele tenha hoje acesso a informações e ele tenha, né, seja um arquivo, né, que possa incomodar muita gente, né, e de repente até os filhos do próprio presidente, para ele poder correr o risco de perder um Sérgio Moro, que é o pilar, o sustentáculo do governo dele, é porque deve ser por uma boa causa. De uma coisa eu tenho certeza. Não é porque ele quer saber da condução do processo do atentado contra ele, porque isso já foi encaminhado, a pessoa inclusive está cumprindo medida de segurança, o Lucas me corrigiu na hora, inclusive me deu essa informação, e é totalmente desarrazoado um presidente da República ir para a frente das câmeras com todo o seu ministério lá reunido para poder dizer que o que ele queria, na verdade, né, era saber por que o crime que foi cometido contra ele estava meio que, né, em segundo plano, né, que o crime cometido contra a Marielle era mais importante do que o crime cometido contra ele. Qualquer crime, né, de homicídio consumado sem materialidade, sem autoria comprovada, no caso, tem materialidade, é mais complexo de se resolver do que um crime, né, tentado, como foi o caso dele, que já foi encaminhado pela simplicidade. Não obstante haver outras complexidades, a complexidade relativa à autoria já foi resolvida, porque a pessoa estava lá no ato, a pessoa que deu a facada. Pode ter algum mandante? Pode. Mas no caso da Marielle, nem isso. Então, quando ele comparou isso, ficou uma coisa muito vil. Fica parecendo que tem vida que é mais importante do que outra, que tem crime que é mais importante do que outro, e que ele, enquanto presidente da República, tem prerrogativas, né, de investigação mais relevantes do que qualquer outra. E isso, para um estadista, para um homem público, para alguém vocacionado politicamente, não cai bem, né, para dizer o mínimo, né? E digo mais, eu tinha na minha live falado assim, gente, tem muita coisa por debaixo disso aí que nós não vimos ainda que vai sair, porque um ministro não abriria mão da sua pasta, né, sabendo da gravidade do que ele tá fazendo no momento de crise por causa da pandemia. Ele começa o discurso dele falando isso, ele não vai abandonar por qualquer coisa, por qualquer razão. E definitivamente não é porque isso que o presidente colocou, né, ele queria só saber dos encaminhamentos quanto ao crime tentado contra ele queria ter acesso a um relatório de trabalho que não vinha para ele, né? Não se explica porque num determinado momento esse diretor, né, chegou ao ponto de pedir a sua exoneração. Né? Então, seria muito pouco, a coisa é muito mais grave. As coisas estão começando a se revelar de uma vez, nesse momento, exatamente no mesmo dia, né, que o Jornal Nacional acabou de revelar mensagens trocadas, né, sobre a tentativa de acessar a PF, porque ela estava investigando, né, supostos deputados bolsonaristas. Inclusive, o ministro chega a dizer para o presidente, olha, não é o diretor não tem nada a ver com isso. Então, quando as pessoas ficam nessa ingenuidade, sabe, maniqueísta, de direita e esquerda, bem e mal, e que né, ou você está comigo, ou você está longe de mim, não é assim que as estruturas do poder funcionam, sabe? Existem coisas que são
indizíveis e que ninguém nunca vai dizer e não vai confessar e não vai chegar aqui, vai ficar lá nos bastidores mesmo. Eu acho que essa coisa de fórmula pronta, ela é muito fácil de ser comprada, muito fácil de ser vendida, e hoje o que eu lamento é que um presidente da República foi para, né, falar em cadeia nacional, todos os brasileiros pararam para ouvir e ele riu da nossa cara. Né? Ele debochou da nossa cara. Ele falou do filho garanhão, ele falou da esposa que era fazer uma plástica, que fez a plástica na certidão, ele falou até que mudou o cardápio, né, do Palácio do Planalto. Mas ele não falou nada de consistente sobre a exoneração do ministro. E o ministro agora está mandando as mensagens, que para mim ainda virão muitas aí. Ele não ia fazer, ele não ia indicar condutas tão graves, não ia denunciar de maneira tão consistente se ele não tivesse certeza da impropriedade, né? Foi a palavra que ele usou, imprópria, a intervenção do presidente da República, a intervenção esta política na Polícia Federal, se ele não tivesse dados para isso. Ele é um cara experiente, conhece o que faz, domina tecnicamente, sempre pesquisou e tem uma linha de conduta, de argumentações e de postura. Né? Então, quando alguém já vem me dizendo, Ariá, você agora, né, virou morominion, você está defendendo, eu acho que a postura dele foi digna, sim, está sendo coerente com tudo que ele pregou, né? E ele, com tudo que pregou, conseguiu eleger o presidente aí. Eu acho que o presidente está num estado confuso das ideias, ele usou uma palavra horrorosa, né, escrotizar, nunca pensei que eu fosse ouvir isso da boca de um presidente da República, mas eu acho que é ele que está escrotizando o próprio governo dele, porque a coisa já está tão desmantelada, só faltava esse tiro de misericórdia. Aliás, para quem conseguiu se eleger fazendo gestozinho de tiro, ele acabou de dar o pior tiro no próprio pé. E eu não tenho que, para poder denunciar o que eu acho que o Bolsonaro tem feito, né, no que ele tem se equivocado desde sempre, eu não acho que para isso eu tenha que destruir, desconstruir o Moro, porque o Moro foi ministro dele num determinado momento que o sujeito está rompendo com o presidente. Quem que será o novo diretor-geral da PF? Ah, sim, ó, Alexandre Ramagem. Isso daí já tá a conversa lá, inclusive com a deputada que tá né, naquelas mensagens que foram reveladas agora. Bom, gente, Lucas e Isabela estão falando aqui. Eu queria falar um pouco disso, sabe? E dessa ingenuidade de que as estruturas nos bastidores do poder, elas são mais críveis do que as que nós vimos aqui, né, no fronte político. Pelo contrário, elas são incríveis. São menos críveis ainda. E acho que sim, não estou fazendo campanha para ninguém aqui, para que isso? Isso é uma bobagem, né? E, aliás, a minha opinião sobre isso não vale absolutamente nada. Acho que se o presidente, né, se o presidente Bolsonaro, né, seguir nessa esteira, ele está desgastando a imagem dele, está muito desgastado. O que ele fez hoje foi um papel miserável, era melhor ter pegado, acho que era a primeira vez que ele levou algo da assessoria de comunicação dele para ler, ele podia ter só lido aquilo, ao invés de ter falado aquele monte de coisa imprópria, vulgar, expondo família, misturando assuntos que não tinha nada a ver, correndo do ponto principal, do ponto focal do pronunciamento. E acho que se ele seguir assim, ele realmente, né, tem pouquíssimas chances em 2022 e o ex-ministro Moro é um presidenciável. Porque já era. E será, se quiser, a não ser que aconteça alguma coisa com ele não queira mesmo. Então, não consigo entender qual que é a relação de você estar defendendo. Eu estou aqui tentando dizer as minhas impressões sobre o que está acontecendo, e também pouco importa as minhas impressões. Agora, daí, a me chamar de moromínio, não sei o quê, né, acho que não vale a pena esse nível dialógico, esse nível de debate, esse nível de compreensão das coisas, tá no mesmo nível do que o presidente da República trouxe pra gente hoje, sabe? Eu acho que ele escrotizou a nação usando uma palavra, né, que ele usou, que me causou espécie, eu fiquei assustada com aquilo, né, como é que um presidente chega nesse nível, além de toda a vulgaridade manifesta ali e todo tipo de evasiva para não entrar no mérito, e se ele realmente conseguiu colocar quem ele conseguiu, que era um deputado inexpressivo, no poder, e foi pelas mãos dele, foi pelas teses dele e pela prática dele na justiça. Se ele abriu mão dessa história toda para continuar fazendo pela nação, tal como ele terminou, né, o seu discurso dizendo que está à disposição para ajudar, inclusive nesse momento, a pandemia e tal, e ele realmente desejar, né, tiver como pretensão se tornar presidente da República, não tenho dúvidas de que é um presidenciável, não tenho dúvidas. Pelo contrário, né, do que as pessoas estão aí supondo que vai acontecer. Ele sai hoje do Ministério ainda mais popular do que estava nas pesquisas que estavam supostamente causando ciúmes aí há um tempo atrás ao presidente Bolsonaro. O que eu queria
deixar aqui como reflexão para nós é que tem algo realmente muito mais grave por trás disso. Sabe? Eu acho que ele se referia a Marielle, se comparar com Marielle de uma maneira tão, sim, inapropriada, tão fria, tão mesquinha, né? Tão sem alteridade, sem empatia. Não sei por que ele trouxe isso à tona. Por que Marielle? Por que mexer com Marielle agora? Tratar da questão Marielle, que é uma questão, que é um flanco aí, né, aberto, grave na cultura política do Brasil. Então, acho que tem muita coisa por aí e acho que o fato de o ministro ter chamado, né, a República está sendo conduzida por um pai, não por um presidente, né? E ele dizer que ele só queria ter informações sobre o caso dele, sei lá, que já se mostrou como, né, uma mentira, porque as mensagens trocadas deixam claro que ele queria, na verdade, barrar processos da PF que estavam atingindo deputados, 8 ou 10, 12 deputados, já mostra que é isso aí que ele mente. E ele tem mentido descaradamente. Ele tem usado de sensibilismos dos mais diversos, de emotivismos, dos mais vulgares, de um populismo tosco, para poder fazer esse governo acontecer desde o primeiro momento. E eu acho que hoje foi assim, ele escarneceu, né? Ele riu da nossa cara, ele debochou de nós, ele subestimou a nossa capacidade de compreensão do que está acontecendo. E eu espero, sim, cenas dos próximos capítulos, porque eu acho que vem muita coisa por aí. Não acho que o Sérgio Moro ia abandonar o ministério assim, gratuitamente, sem ter um projeto. Ele é uma pessoa que parece muito prudente para poder tomar seus encaminhamentos. Acho que ele é muito até calculista, né, ao falar, ao fazer suas exposições. Você vê que ele levou por escrito várias páginas para poder fazer um pronunciamento. É metódico nesse sentido, né? Então, eu acho que o caminho está aberto para ele. E não vejo por que ele não será presidente da República. Sim, é a minha impressão. A não ser que ele tenha algum deslize, né? Seria a terceira razão que eu estava dizendo aqui. Ele tem alguma coisa escondida, algum deslize. Falei 3. Ou não querer, ou sumirem com ele, ou derem, né, afastarem ele do processo, ou ele ter um escorregão aí que a gente não tem ideia e que vai desconstruir toda a imagem dele e todo o projeto político que se construiu a partir da imagem dele. Porque eu não tenho dúvida que hoje o presidente da República deu um tiro no pé ao colocar no chão o principal pilar do governo dele, né? Ele que sempre deu tirinho, né? Agora deu tiro no pé. E vou dizer pra vocês, né? Nunca me senti tão escrotizada, palavra horrorosa, nem sabia que existia isso no vernáculo, né? Um neologismo, tal como eu senti hoje à tarde com essa manifestação dele, né? Eu citei Wittgenstein hoje mais cedo, o que não se deve falar deve se calar. Devia ter ficado calado, ao invés de ter feito aquele papel miserável com todos os ministros presentes, debochando da população brasileira, achando que nós somos assim, debochando, né? Rindo da nossa capacidade crítica, né, desconsiderando, desmerecendo a nossa inteligência. Então, eu queria compartilhar isso aqui numa live rápida, acabou ficando mais longa do que eu gostaria, no sentido de que eu acho que sim, é mais digno se exonerar e partir para o fronte político do que ficar nos bastidores implorando por espaço de poder para poder conseguir realizar aquilo que você acredita, né, aquilo pelo que você luta. Eu, guardando as devidíssimas proporções, porque eu estou falando de gigantes da política brasileira, passei por isso e sei exatamente o que é tomar porta na cara quando você quer trabalhar, quando você tem seus projetos todos encaminhados e aí um governo vira e fala assim, não, aqui você não pisa porque você não serve para isso aqui. Só tem um caminho, as urnas. Então, ou você desiste ou você vai para as urnas. Né? Eu acho que esses são os caminhos mais dignos a se seguir. Né? E aí eu acho que o Moro, se quer ser presidente da República, está coberto de razão, tem o meu apoio pela dignidade de ter abandonado os bastidores pútridos e sair em campanha. Eu acho que sair em campanha é sim a forma mais íntegra e mais digna de fazer política. E é assim que nós vamos mudar a política desse país, com gente bem intencionada, querendo fazer, botando seus projetos à disposição, como o próprio ministro falou agora, eu estou à disposição da nação, vou continuar trabalhando de alguma maneira, cada um faz do seu jeito, faz como pode. Acho muito digno, sim, ele sair do ministério, não aceitar ser pautado por presidente da República, não aceitar ingerência nos projetos dele, não aceitar macular a história que ele construiu junto com a Polícia Federal, né? E se a partir disso ele quiser desbravar o seu próprio projeto, o seu próprio protagonismo, e acho que está certíssimo e acho que realmente é a atitude mais digna que para mim ele tomou até o presente momento. Não volto em nada do que eu falei. E acho que é assim que tem que ser, gente. Porque ficar implorando para poder estar fazendo as coisas, realizando, quando você tem certeza de que aquilo que você tem para oferecer é bom e as pessoas te tratando como se você não valesse a pena, a melhor forma que tem é você realmente entregar a pasta, entregar o cargo, despedir dessas pessoas para aqueles que não querem te dar entrada e ir disputar nas urnas.
Que bom que nós temos a democracia a nosso favor, que essa democracia seja cada vez mais republicana e que a corrupção comece realmente a ser dizimada desse país, inclusive naqueles bastidores inconfessáveis de corrupções que tem hoje para poder indicar para cargo, né, que todo mundo comprando a ideia de que tem um governo melhor, que tem um governo eficiente, que tem um governo diferente, que tem um governo inovador e que tá acontecendo do mesmíssimo jeito, porque a coisa mais difícil que tem é se libertar de vícios culturais. Evidentemente que os vícios culturais políticos são os da pior natureza, né, porque nós estamos tratando aí com a pior estirpe das mazelas humanas. Então, foi meio que quase uma catarse aqui, me desculpem, 18, sei lá quantos minutos nós estamos aqui, mas eu fico muito revoltada com essa divisão, sabe? Totalmente improdutiva da militância no Brasil hoje, sabe? Permitam que as pessoas pensem diferente, permitam que as pessoas ponderem de maneira diferente, em momentos diferentes. As pessoas mudam, o esquema muda, as instituições mudam, os partidos mudam, os candidatos mudam, os políticos mudam. Eu não tô aqui para poder ficar ovacionando a agremiação humana com todos os equívocos que o ser humano carrega e do que ele é capaz, a coisa acontecendo na minha cara e eu fingindo que eu tô lá batendo palma para a agremiação. Aí esse papel eu nunca vou me prestar. Muito obrigada e espero que a gente continue, né, com esse diálogo. Um abraço para vocês.